acontecer com as nossas vidas, o que nós podemos fazer, né, sobre nossas vidas. Semana passada eu falei um pouco e hoje também quero falar também um pouquinho mais. Eu estar falando sobre o cuidado que nós temos que ter na parte externa, né, do convívio externo com as outras pessoas, qual o cuidado, principalmente no nosso trabalho, principalmente também na casa, no lar, qual os cuidados que nós podemos ter. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Eu li a partir do verso 5. Você que está em casa também, nos acompanhe nessa leitura bíblica, Gênesis capítulo 13, a partir do verso 5. Diz a palavra de Deus: então Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus, os perizeus habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló: ora, haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 13, o último versículo que eu vou ler. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor Deus. Amém, queridos? Quando eu falei, hoje eu quero falar um pouco sobre sucesso profissional. Os cuidados que nós temos que ter para ter sucesso profissional, o cuidado que nós temos que ter com a nossa profissão, também dentro de casa, dentro do lar. Nós temos como cristãos, como filhos de Deus, o dever de cuidar da nossa vida profissional. Você é um bom patrão? Você é um bom empregado? Nós temos o dever, como cristãos, queridos, de sermos bons patrões e excelentes empregados. É o nosso dever. Agora, Deus espera dos seus filhos que eles se empenham em fazer o melhor. Deus espera isso de cada um de nós, que nós nos empenhamos a cada dia para sermos o melhor naquilo que nós fazemos, porque nós carregamos a marca de Cristo. Nós somos representantes dos céus na terra. Então Deus espera que os seus filhos sejam exemplo, não somente em casa, mas também no trabalho. Deus espera isso também na igreja, em casa, no trabalho. Deus espera que nós sejamos um exemplo na igreja. Por isso que Deus então ele deixou algumas orientações bíblicas para que eu e você não nos perdessem, não ficasse aquém. O que a Bíblia diz, o que Deus fala, como eu devo me comportar, como eu devo ser? Não, muito pelo contrário. Deus deixou bastante orientações bíblicas de como nós temos sucesso profissional, né? Como nós temos sucesso dentro da nossa casa, como nós temos sucesso na igreja também. Certo? Então, algumas orientações bíblicas que Deus deixou, e é isso que eu gostaria de estar falando, né, um pouco sobre essa manhã, esses cuidados que nós, como cristãos, temos que ter com a nossa vida profissional. A primeira coisa aí que Deus fala
as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Forte esse negócio. É a pessoa que é preguiçosa, que está dizendo aqui a palavra de Deus, que ela fica pobre. O preguiçoso, as mãos preguiçosas empobrecem o homem. O preguiçoso não pode trabalhar, ou trabalha naquela moleza, né? Tal, péssimo trabalhador, né? Tudo que faz com moleza, faz de qualquer jeito, não é isso? Está falando aqui que empobrece. Então a preguiça, ela traz pobreza. Agora, as mãos diligentes trazem riqueza. Isso aí a Bíblia fala. A primeira coisa então que nós temos que combater na nossa vida, né, para termos um sucesso nessas áreas que eu falei, é a preguiça. A preguiça leva à pobreza, porque o preguiçoso nunca está disposto a dar o melhor do seu trabalho. Você já trabalhou com alguém preguiçoso, né? Como é ruim, não é verdade? Como é difícil trabalhar com uma pessoa lenta, preguiçosa demais. Isso não é só no trabalho na empresa, não. Dentro de casa, como é ruim. Na igreja, como é ruim, verdade? Trabalhar com uma pessoa dentro da igreja que é preguiçosa, não quer fazer nada. Como é ruim esse negócio. Jeremias 48, versículo 10, fala que maldito que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Porque o preguiçoso, ele acaba fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Né? O preguiçoso, ele não faz as coisas com excelência. Ele faz quando tem tempo, na hora que ele quiser, com uma moleza danada, de qualquer jeito. A palavra de Deus está falando que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O preguiçoso, ele causa prejuízo aonde está. Não apenas para ele, mas para os outros também. Olha como é que o negócio é forte. Né? Como é que a gente tem que combater esse negócio? Porque tem dia que a gente está com uma preguiça, é brincadeira, né? A gente não é preguiçoso, mas tem dia que a gente está com uma preguiça segunda-feira, né? Para trabalhar segunda, a gente tem que levantar de manhã e falar, bolsa na peruca, porque hoje é segunda-feira. Na verdade, porque às vezes é complicado segunda-feira, a gente tem que expulsar a preguiça, vencer aquele negócio e ir em nome de Jesus. Agora, o preguiçoso, ele não causa prejuízo somente para ele, não. Ele causa prejuízo para os outros também. Porque numa empresa, tem alguém que está pagando aquele camarada ou aquela mulher para trabalhar. Ele está causando prejuízo para a igreja. E nós cristãos não podemos, de maneira nenhuma, sermos preguiçosos. Se nós estamos sendo pagos para trabalhar, ou não pagos, mas nós assumimos, né, assumimos lá um compromisso de trabalhar, então a gente tem que trabalhar com empenho. Porque alguém está ali pagando, a gente fez um acordo com alguém de trabalhar, de dar o nosso melhor, tá certo? E no final do mês, no começo do mês, a gente vai receber lá o nosso salário. Agora, ele não causa prejuízo para ele e para outras pessoas também. Ele não atinge somente ele ruim, não, mas ele acaba trazendo um transtorno ali no local de trabalho. Ele se torna um péssimo exemplo para a sua equipe. Né? Ele se torna, melhor, um peso para a sua equipe e um péssimo exemplo. E é verdade. O preguiçoso a gente tem que carregar ele nas costas. Em vez de você fazer um serviço, você faz dois serviços. O seu e do outro. Isso. O outro está até lá, mas ele não quer fazer. Né? Então você acaba fazendo dois serviços. Ele é um péssimo exemplo. No poste da empresa, com certeza, ele é o primeiro a ser mandado embora. Mas nós, povo de Deus, nós temos que ser os melhores trabalhadores, os melhores empregados. Temos que vencer esse negócio em nome de Jesus. Conforme nós lemos aí, né, no capítulo 13 de Gênesis, fala de Abrão. Você conhece muito bem a história. Fala do seu sobrinho Ló também. Abrão era muito rico. Tinha conquistado muita coisa através do seu trabalho. Era uma pessoa abastada. Possuía muito ouro, possuía muita prata, possuía muito gado.
causa do trabalho do tio. Porque Abraão trabalhava para ele e para Ló. Ló vivia na aba do tio dele, Abraão. Tá certo? Então ele acabou também adquirindo riquezas aí, não por causa do seu esforço, mas por causa do esforço de Ló. Ló, que ele foi um péssimo exemplo em todos os sentidos ali. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais desse personagem, né, de Ló. Ele passou agora, ele vivendo na aba do tio, ele passou a ser um peso para o tio. Porque quando o preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele vira um peso, conforme eu falei, para outras pessoas. E às vezes, você lá na empresa, você ganha o mesmo salário de um preguiçoso, daquele que não faz nada. E aquele preguiçoso acaba sendo um peso para você, porque você tem que fazer o seu serviço, e às vezes tem que fazer o serviço do outro também. E o outro, muitas vezes, no final do mês, ele está lá com o mesmo salário que você. É isso que estava acontecendo lá com Abraão e Ló. Abraão se enriquecia e Ló ia atrás também. As riquezas também, estava ficando rico, ficou rico também, né, por conta do trabalho, do esforço de Abraão, por causa do esforço do seu tio. Então ele se tornou um peso para Abraão. Isso aí que está falando a Bíblia aí. Agora, não só um peso no trabalho, mas para os propósitos que Deus tinha na vida de Abraão. Olha que forte esse negócio. Deus tinha tanta coisa para fazer através da vida de Abraão, mas logo seu sobrinho estava impedindo, se tornou um peso espiritual também, para aquilo que Deus queria fazer na vida de Abraão. Olha como o preguiçoso aí trava a vida dos outros. E nós não podemos ser preguiçosos, a gente não pode travar de jeito nenhum a vida da pessoa. Olha o versículo 14, capítulo 13 aí. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló foi embora, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o outro lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Olha só o que está falando a Bíblia aí. Abraão viu que não dava mais para dar junto com Ló, né? Porque os dois estavam muito ricos. Então os pastores ali começaram a se pegar lá. Abraão fala para Ló: está um peso, está pesado, está te carregando nos ombros. Tá? Então a gente vai ter que separar. Você é meu irmão, meu sobrinho. Mas se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não tem como nós andamos juntos, né? Vai ter que crescer agora. Vai ter que ser homem agora. Vai ter que cuidar da sua vida agora. E agora eu te arrastei nas costas. Agora é contigo. Certo? Aí, Ló, sendo guiado por vista, né? Escolhe ali, né? As partes ali, a terra de Sodoma, a terra de Gomorra, onde Deus ainda não tinha destruído. Era uma terra muito bonita, era uma terra muito jóia, mas os homens daquela cidade eram maus. Ló resolveu ir para aquele lugar e Abraão então foi para outro lugar. A partir desse momento, né, que Ló se separa de Abraão, esse peso sai. Aí agora Deus olha para Abraão e falou: agora chegou a hora de eu cumprir aquilo que eu tinha te prometido. Agora chegou a hora das promessas de Deus, das minhas promessas, né? Deus falou dele, vir sobre a sua vida. A partir daquele momento que eles se separaram, Deus fala com Abraão que daria toda a terra, e logo depois vem a promessa do filho dele, de Isaac. Logo depois que se afastou, logo depois que Ló foi embora, aí Deus começa a cumprir as promessas na vida de Abraão. Olha como é que é forte essa questão, querido, do preguiçoso. Ele é um peso para ele é um peso para os outros também. Um presbítero que não quer fazer nada na igreja, então é um peso. Porque eu vou ter que ter presbítero que faz aí 2, 3, 4 tipos de trabalho. Por quê? Porque eu não quer fazer, ele torna-se um peso para a ministerial. A diaconia, se coloca cada um no seu posto, mas o camarada que está no posto dele e não quer fazer o trabalho, torna-se um peso. Porque muitas vezes
que o Rodrigo era para estar fazendo aqui dentro, ele vai ter que estar fazendo o serviço dele aqui dentro, vai ter que ir lá fora, vai ter que ver como é que os carros estão estacionados, se está tudo bem lá fora, aí vai ter que estar fazendo o serviço. Mas tem gente, mas o cara não quer fazer de qualquer maneira, ou é preguiçoso, ele se torna um peso espiritual. A preguiça atrapalha o sucesso profissional. Amém ou não, querido? Vamos entender esse primeiro tópico aí? Fala comigo, a preguiça atrapalha o sucesso profissional. Agora coloca a mão na sua cabeça, assim, como Jesus. Repete comigo, eu te repreendo, preguiça. Fala, eu te expulso agora da minha vida. Fala, em nome de Jesus. Fala, toda preguiça, todo desânimo, eu ordeno agora. Sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família. Fala, em nome de Jesus. Joga a mão no céu e fala, sai! Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Primeira coisa então aí, a preguiça. Expulsar a preguiça para nós podermos ser excelentes patrões, empregados, excelentes pessoas que trabalham dentro do lar, dentro da casa e também na igreja do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa aí, faça o seu melhor. Trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. Segunda orientação bíblica aí, cara, faça o seu melhor. Trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus, não para o homem. Aí em Provérbios é joia demais, né? Que livro de sabedoria. Provérbios 22, versículo 29, diz o seguinte: você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar com gente comum. Tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Colossenses, tá? Deixa eu falar. Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Falando tudo que nós fizemos, né? A gente tem que fazer de todo o coração, nós estamos fazendo para o Senhor e não para homens, sabendo que nós receberemos do Senhor a recompensa. E a Cristo Senhor, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Aí o último texto aqui, Efésios 6, 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Então, a segunda coisa, fazer o nosso melhor. Entender que nós estamos servindo a Deus e não a homens. Servindo que o nosso trabalho nós estamos fazendo para o Senhor e não para o homem. Tenha Deus como perspectiva enquanto você estiver trabalhando. Mude a mente. Quando você estiver trabalhando em casa, no lar, quando você estiver trabalhando na empresa, quando você estiver trabalhando na igreja, você não está trabalhando com o pastor, não, cara. Você está trabalhando para Deus. Quando você está na sua casa trabalhando, você não trabalhando com o seu marido, o marido não trabalhando para ti, vocês estão trabalhando para Deus. Mude a mentalidade. Você está fazendo aquilo ali para agradar a Deus. Automaticamente o marido vai ser beneficiado, a esposa vai ser beneficiada, automaticamente a igreja vai ser beneficiada com o seu excelente trabalho. Automaticamente o seu patrão que te paga vai ser beneficiado, né, com o melhor do seu trabalho. Mas você está trabalhando para Deus e não para homens. Você consegue entender isso? Amém ou amém? Somos filhos de Deus, cara. É diferente a nossa mentalidade com a mentalidade do mundo. É totalmente diferente. Não se contente em entregar-lhe um trabalho mais ou menos, um trabalho sujo. Não se contente com isso não. Você está trabalhando para Deus. Vai entregar um trabalho mais ou menos? Não, hoje eu fiz meia boca. Vai entregar um trabalho sujo? É isso que você está entregando para Deus? Você imagine Deus olhando lá de cima e falando, é esse tipo de trabalho? Mais ou menos, meia boca. Porque quando a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer o melhor, não é? Você não quer uma bênção mais ou menos, não. Você pede o melhor para Deus. Você não pede
coisa. Aí o seu trabalho, aí você pode fazer mais ou menos. Você pode fazer de qualquer jeito, pode entregar tudo. A gente quer o melhor, mas muitas vezes a gente entrega o pior desse negócio. A gente tem que melhorar muito nessas questões aí. Alguns anos atrás, bons anos atrás, eu lembro que na igreja tinha um empresário, dono de uma padaria. E ele empregava muitos jovens na padaria, que tinha primeiro emprego e tal, ensinava aos jovens arte da profissão e tal. E teve uma época que ele parou de empregar os jovens na igreja. O pastor perguntou para ele: não, você parou de empregar os jovens da igreja, o que está acontecendo? Ele falou assim: olha, os jovens da igreja são os mais do meu trabalho. Os jovens da igreja são os piores funcionários que eu tenho. Confundem demais as coisas. Acha que por eu ser cristão também, está frequentando a mesma igreja que ele, não chega na hora. E acha que tem que ser compreensivo desse negócio. Eu estou pagando eles. São preguiçosos. E acha que eu, você é crente? É irmão, né? É crente, né? Não, peraí. Ele falou: são os que mais vão trabalhar. Os jovens nunca ele chega lá, me conhece, né? Chega lá, aí quer mostrar serviço, faz isso, faz aquilo e tal. O jovem do mundo, ele faz o serviço dele, já faz o serviço do jovem da igreja. Eu estava dando isso para o trabalho. Cara, que vergonha. Pastor não sabe onde colocar a cara. É o contrário, nós éramos para ser os melhores. Estávamos sendo os piores, porque tinha um patrão que era cristão, então um jovem que chegava atrasado e acha que o patrão tinha que entender. Queria sair mais cedo, arrumava briga, porque mesmo o patrão tinha que entender aquele negócio lá. Que vergonha do pastor. Foi reunião, o pastor aí, né, dar uma disciplinada nos jovens. Então nós não podemos entregar, querido, trabalho mais ou menos. Porque nós estamos trabalhando para Deus, amém ou amém, querido? Cristão trabalha para Deus, amém ou amém? Vamos entregar o trabalho mais. Ele espera o nosso melhor em todos os sentidos. E quando nós entregamos o melhor, os nossos líderes, os nossos amigos, o nosso patrão, eles verão a qualidade naquilo que nós fazemos. E nós daremos o nosso verdadeiro testemunho como cristão. Às vezes você não precisa pregar lá não, querido. Às vezes você não precisa nem talvez ir lá ter momentos de oração, não, mas o seu melhor que você fizer lá vai ser o seu testemunho. A pessoa vai ver a diferença que você falar: que trabalhador, que pessoa joia, que empregado joia. Aí a primeira coisa que eles vão dizer: ele é servo de Deus. Quem que vai ser exaltado? Você ou Deus? Deus. Ele é servo de Deus. Rapaz, que camarada joia, que é joia. As pessoas, além de ver qualidade no seu trabalho, o nome de Deus vai ser exaltado através da sua vida. Porque você está servindo, você não está fazendo aquilo para aparecer, não, cara. Porque você está servindo a Deus. Agora, se você também fizer um péssimo trabalho, aí a pessoa vai falar: mas fulano não é crente? É assim, mano? Aí você lembrou o nome de Deus. Mas Beltrano não é cristão? Aí as pessoas do seu serviço muitas vezes vão vir aqui na igreja, vai ver você cantando aqui em cima, vai ver você com roupinha de diabo, vai falar: vai, camarada, só dá problema na empresa, péssimo, coisa, e é crente, né? Como é que pode? Aí o nome de Deus é envergonhado, através do péssimo trabalho, do sujo trabalho que nós estamos entregando. Olha como é importante, querido, a gente cuidar, né, do nosso sucesso profissional, da nossa profissão, daquilo que nós fazemos. Né? A nossa primeira prioridade tem que ser em honrar a Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer. Tem que ser a nossa prioridade. Honrar a Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer, seja em casa,
seja no trabalho e seja aqui na igreja do Senhor. Honrar a Deus. Saber que o nome do Senhor vai ser exaltado, o nome do Senhor que vai ser glorificado. É honrar a Deus. Você entende isso? Amém ou amém? Esse é o primeiro passo para fazer a diferença no trabalho, na igreja, no nosso lar. Honrar a Deus. É isso, muda a sua mente. Você não está fazendo com o seu marido, você não está fazendo com a sua esposa, você está fazendo para a glória de Deus e para o louvor de Deus, porque é o certo a fazer, porque a Bíblia manda fazer. Você está fazendo para Deus. Amém ou amém? É isso, muda a sua mente. Vai ver que o negócio lá vai melhorar muito. Faça o melhor possível para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. E vidas venham conhecer Jesus através do seu testemunho. Como eu falei, talvez você não tenha o dom da palavra. Talvez você tenha apanhado lá. Não tem nem tempo de fazer uma célula lá. Não tem tempo nem de orar lá. Mas através do seu trabalho, do seu exemplo, pessoas vão conhecer Jesus. Através do seu silêncio, mas através do seu excelente trabalho. Através do seu melhor, que você faz em casa, que você faz na empresa, que você faz na igreja. Você imagina lá sua amiga chegando lá na sua casa, aquela casa maravilhosa, tudo limpinha, tudo certo. Não estou falando de questão de casa bonita, casa chique não, querido. Pode ser simples, mas uma casa bacana, uma casa limpinha, porque as pessoas confundem pobreza com sujeira. Não é porque é pobre que tem que ser sujo, não, cara. Não é porque você não tem muita condição financeira que eu tenho que chegar lá na sua casa está uma sujeira. Não é isso que eu te estou falando. Você pode ter uma casa simples, mas, cara, zele pela sua casa. Zele para aquilo que Deus te deu. Tenha tudo lá sobre o melhor cuidado possível. As pessoas, quando eles estarão indo na sua casa, os seus amigos, os seus vizinhos, a sua família, quando chegar na sua casa, ver aquele ambiente jóia, limpinho, cheiroso, arrumado, mas o nome de Deus vai ser glorificado. Rapaz, fulano, como é que cuida bem da sua casa, né? Varão, pinta a casa lá, varão. 10 anos sem pintar a casa, mas cuida lá, cara. Você é um de Deus. Pode ser simplesinha, mas vai um negócio bacana lá, velho. Passa uma tinta lá na casa lá, arruma aquela telha lá, aquela torneira lá que está pingando, 5 anos pingando, cara. Eu acho que Deus falou aí. Arruma lá, faça o melhor para a glória de Deus. As pessoas vão olhar para a sua vida, vão olhar para a sua casa. O bispo fala uma coisa todo encontro de pastores. O bispo, toda vez que encontra com a gente, me pergunta: como é que está seu carro? Está limpo ou está sujo? Não está de carro sujo, não. Que exemplo é esse? O pastor andando de carro todo sujo. Que eu não tenho tempo, então arruma tempo. Você imagina chegando na igreja com o carro todo limpo. O pastor está assim, o carro todo sujo, caindo aos pedaços, tudo. Rapaz, como é que esse cara vai ministrar sobre a minha vida? Como é que esse cara vai cuidar de mim, da minha vida espiritual? O cara não cuida nem do carro dele. Aí vai na sua casa lá uma bagunça, tudo sujo, tudo de qualquer jeito. Parede caindo pedrinha, não. Cuida. Faça o melhor possível. Para a glória de Deus. Está entendendo, querido? Amém? Que vidas vão conhecer Jesus através do seu testemunho, através do seu trabalho. A vida lá na sua casa já vai ficar esgotada. De tamanha organização, tamanha limpeza, tamanha dedicação. Fazendo tudo, né? Os seus filhos andando com roupa tudo limpinha, lavadinha, passadinha, seu marido sendo bem tratado. Com certeza vai falar: cara, o que te move isso? Vai falar: cara, é Jesus.
meu marido, meus filhos, eles são beneficiados. Mas eu trabalho para Jesus. O melhor patrão desse mundo é Jesus. Eu trabalho para o melhor patrão desse mundo, é Jesus Cristo, é para Ele que eu trabalho. É mesmo para Jesus, é para Jesus. Pronto, uma brecha para você começar a falar o nome de Jesus. Você está entendendo? Amém ou não amém, querido? Coloque a mão no seu coração agora, feche seus olhos. Fala assim comigo: Jesus, que o meu trabalho, em casa, na empresa, na igreja, seja para abençoar a vida das pessoas. Fala mais forte, fala assim: me ensina, Jesus, a fazer o meu trabalho com excelência. Fala assim: me ensina, Jesus, a agradar o seu coração em primeiro lugar, com o meu trabalho, e que vidas na minha casa, e que vidas no meu trabalho, e que vidas na igreja venham te conhecer, venham se converter e sejam abençoadas através do meu trabalho. Fala, é isso que eu te peço e te clamo. Amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Terceira coisa aí, querido: respeitar as pessoas. Preguiça, já mandamos embora. Cuidado aí, fazer o melhor. A segunda coisa que nós aprendemos: respeitar as outras pessoas. É o que a Bíblia nos ensina. Para termos sucesso profissional, essas três áreas que eu falava: lar, empresa e igreja. Respeito às pessoas. Estamos vivendo um mundo de muito desrespeito, onde os mais novos não respeitam os mais velhos, onde homens não respeitam mais as mulheres e as mulheres não respeitam. Um mundo de muito desrespeito. Nós, como igreja, como filhos de Deus, temos por obrigação de fazer a diferença. Mateus capítulo 22, versículo 39 fala: ame o seu próximo como a si mesmo. A Bíblia já está nos orientando, andar na contramão desse mundo. Não é porque o mundo não ama, eu também não tenho que amar. Eu sou diferente. Eu sou cidadão do céu dessa terra, mesmo amém. Então, se todo mundo odeia o seu patrão, você tem que amar ele. Se as pessoas odeiam o seu encarregado lá, você tem que ser diferente. Você tem que amar ele. Se as pessoas odeiam os líderes lá, você tem que ser diferente, cara. Você tem que amar. Porque é a ordem de Deus: ame o seu próximo. A Bíblia não está falando assim: olha, se der, se tiver condições, quem sabe, ame o seu próximo. Não é isso que a Bíblia fala. A ordem é direta: ame o seu próximo. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, sejam prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. A Bíblia está nos orientando aí. Todos nós, queridos, gostamos de ser tratados com respeito. Quem não gosta? Todo mundo. Todos nós gostamos de ser tratados com respeito, seja em casa, seja no trabalho, seja aqui na igreja. Todos nós gostamos de ser respeitados. Agora, lembre-se que outras pessoas também elas passam por problemas, elas passam por dificuldades, elas precisam de respeito e perdão como você. Porque às vezes você pode chegar lá no seu trabalho e as pessoas que não conhecem a Deus estão passando por um problema, estão passando por dificuldade, e a pessoa ser grossa, você vai ser grosso também. Não, foi comigo é assim, pisou no meu carro lá, era assim, você estava no mundo, quando você não era convertido, quando
quando o Espírito Santo não habitava em você. Agora é diferente, amém, amém, querido? Se pisou no seu carro, você vai perdoar, amém, amém? Isso. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil. Em casa também, querido. Às vezes você acorda aquele dia, a pessoa não está muito bem. Você dá um bom dia, a esposa não responde legal, o marido não responde legal. Mas você tem que administrar a situação ali. Você tem que continuar respeitando. Amar o próximo. Mas entender esse negócio. Cara, não deve estar bem hoje não. Fulano não deve estar bem hoje não. A gente tem que ter essa visão, cara. Como cristão, a gente tem que ter esse discernimento. Que nem todo dia a pessoa está sorrisão, rindo para você. Nem todo dia ela vai te tratar muito bem. Diferente de nós, queridos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, amém ou amém, querido? Se nós acordarmos um pouquinho esquisito, ruim, cara, no momento de oração ali, você fala com teu Deus, misericórdia, me ajuda aí, muito legal hoje não. Mas chegou lá no trabalho, chegou na igreja, as pessoas falam para você, você vai tratar ela com respeito, não é porque você está ruim, você tem que tratar as pessoas grossamente, não. Não é porque você está ruim, você vai tratar seu marido mal, não é porque você está ruim, você vai tratar sua esposa mal, seus filhos mal, e os filhos muito menos dos pais. Respeitar as outras pessoas. Sabe o filho tratar os pais mal? Pai, o que está acontecendo? Estou muito bem hoje não. Não fala comigo não. Rapaz, isso causa até um arrepio na alma. Quando eu vejo um filho tratando o pai assim. E pior, o pai com os pais não fazem nada. Quem está muito bem hoje? Chora, tudo bem, mas o respeito dos pais tem que ter. Se o pai perguntou, tem que responder com educação. Você pode virar para o seu pai e falar, pai, estou legal hoje, é aborrecido, agora falta de respeito. Não. Falando isso para nós, aqui na igreja. Que a gente vê isso acontecendo dentro da igreja. Uma falta de respeito com os outros que é grande demais. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Amém ou amém? Temos que fazer. Alguém que é segundo o coração de Deus sabe trabalhar em equipe e honrar os seus superiores. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, se o Espírito Santo age na nossa vida, nós temos que aprender a trabalhar em equipe e honrar os nossos superiores, honrar os nossos líderes. Sabe onde nós aprendemos primeiro a trabalhar em equipe e honrar os nossos superiores? Qual é o nosso primeiro lugar? Qual é a nossa primeira célula que nós aprendemos isso? Em casa. É no lar. É o primeiro lugar que nós aprendemos a trabalhar em equipe e honrar os nossos superiores. Olha a importância dos pais em ensinar os seus filhos o trabalho em equipe dentro de casa. Olha a importância em honrar, né, os superiores. Como é importante, porque tem família que está negligenciando esse negócio. É importantíssimo o trabalho em equipe dentro de casa, ensinar esse negócio. Enquanto um arruma a cozinha, outro varre, enquanto outro vai lá arruma o quarto, enquanto outro arruma o quarto, outro vai lá lava o quintal, tira o lixo. Cada um vai tendo as suas funções dentro de casa. Tem que ensinar isso aos filhos. O marido ajuda a esposa ajuda o marido. Você trabalha aqui. E os filhos têm as suas responsabilidades dentro de casa. Isso é trabalho, hein? Você está ensinando os seus filhos a trabalhar em equipe. Agora, se você faz tudo sozinho, aí você não está ensinando seu filho. Você vai estar dando filho preguiçoso. Se você não ensinar sua filha, você vai estar ensinando preguiça na sua filha. Ser uma péssima dona de casa, uma péssima esposa. Querido, infelizmente nós temos problemas de casamento dentro da igreja. Porque a filha
filha não quer fazer nada, a esposa não quer fazer nada dentro de casa. Não quer fazer nada. A vira no marido e fala assim: cara, eu não sou Amélia. Eu não sou Amélia. Casou por quê então, cara? Não quer fazer comida, não quer arrumar casa, quer acordar rapidinho, 2 horas da tarde. Aí o marido vai: esposa, está errado esse negócio. Casou comigo, tem que ser assim, se quiser. O erro está onde? Aonde começou esse erro? Em casa. Porque a mãe faz tudo. A mãe não cobra nada. A mãe que eu falo é que a mãe fica mais com a filha dentro de casa. Dos pais. A filha de 18 anos que não sabe fazer comida, não sabe lavar roupa. Hoje em dia é até mais fácil, tem a máquina de lavar roupa. Mas 18 anos acordando meio-dia. A mãe acorda às 7 da manhã, lava, passa a cozinha, faz tudo e tal coisa. Aí a filha, a rainha acorda. A filha rainha acorda, 18 anos. Aí está lá o cafezinho, separadinho já. Ó, você vai tomar café meio-dia, meio-dia e 10 já tem seu almoço. Como? Barbado. Um garoto de 18 anos. Não tira um lixo no quintal. Não vai no quintal. Não faz nada dentro de casa. Que marido vai ser esse? Que homem vai ser esse? Que homem você está criando, cara? Vai ser um péssimo marido. Vai ser uma péssima esposa. Vai envergonhar você e vai envergonhar o nome do Senhor Jesus. É dentro de casa que nós aprendemos, é a nossa primeira célula. É onde nós aprendemos a trabalhar em equipe. Dê funções, ensina. A Bíblia manda isso. Manda os pais ensinarem os filhos. Manda os mais velhos ensinar os mais novos. Agora, quando nós não fazemos, quando nós negligenciamos isso, a gente causa problema na sociedade. A gente causa problema na igreja. A gente causa problema no trabalho. Quando nós não ensinamos os nossos filhos. Ensinar o filho a respeitar. A ordem dos pais tem que ser respeitada. Pronto, acabou. Pai, por quê? Às vezes a gente até explica, né? Filho, é por causa disso, disso, disso. Mas tem hora que você não tem que explicar, não. Você tem que obedecer, porque eu sou seu pai. E pronto, acabou. É ordem direta. Ensina o seu filho a obedecer. Porque no trabalho ele não vai querer obedecer o encarregado dele. Aí vai ficar fazendo um motim para tirar o encarregado. Para falar mal do encarregado. Do patrão. Não respeita o patrão, não respeita a autoridade, porque ele não aprendeu isso dentro do lar. Fala com você de qualquer maneira. Eu lembro que você conta isso daqui, porque foi um momento muito marcante na minha vida. Meu pai também era militar e pastor. Um regime sempre foi um pouco duro lá em casa. O pai nunca foi de dar muito mole pra gente, não. Amoroso, demais, jóia, mas faltou com respeito. Bigode grosso lá, ficava nervoso. Uma vez eu fui brincar. Ele me pediu para fazer alguma coisa. Falei para ele assim: colé, coroa. Olha o que eu fui falar. Colé, coroa. Irmão, eu só vi uma mão preta batendo aqui assim na minha cara. O óculos saiu. Quando eu levei aquele susto, aquele homem levantou: você me respeita. Eu sou seu pai, eu não sou colé, coroa, não. Me respeita, não te dou essa liberdade. Pretinho de cadelinha fina. Desculpa, pai. Perdão, pai. Nunca mais.
Eu duvido que até hoje eu tenho dificuldade de chamar alguém de coroa. Duvido que eu viro para alguém e falo assim: olha, coroa, eu lembro disso na hora. Sinal de respeito das pessoas. É tamanha falta de respeito que os filhos têm feito com os pais. Se não respeita o pai dentro de casa, vai respeitar a professora da escola, vai respeitar os líderes da igreja, vai respeitar o pastor. Porque educação, a gente traz de casa. E muitos têm colocado essa responsabilidade na igreja. A igreja tem que educar. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus. Mas a educação é casa. É berço. Ensina o seu filho a te respeitar. Respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar o irmão mais velho. Tem essa hierarquia. A Bíblia nos mostra. Primogênito, o mais velho, o mais novo tem que respeitar. O mais velho, pronto, acabou, querido. Porque é bíblico, a Bíblia manda e acabou. Quer bênção? Quer sucesso? Não aprenda esse negócio. Não tem que ensinar, colocar limites nos filhos. Quando a gente aprende, querido, essas coisas é no lar, é dentro de casa. É aprender a respeitar as outras pessoas. A gente já começa a aprender isso dentro de casa. Colocar limites nos filhos. Porque se você não ensinar ele agora, ele não vai ter limite depois. Ele não vai ter limite na igreja. Ele não vai ter limite no trabalho. Dentro de casa ele está aqui. Tem que colocar limite. Nas redes sociais lá, você coloca limite ou não? Seus filhos lá, qualquer hora, qualquer momento, já acorda no celular, vai dormir no celular e tal. Aí você vai ver o garoto está com 9 anos, 7 anos de idade, 8 anos de idade, já faz o que quer. Você já até tem um celular para ele. Televisão, horário de dormir, como é que é lá na sua casa? Dorme qualquer hora, come qualquer hora, toma banho qualquer hora, não tem ordem de decência lá na sua casa, não? Porque se você educar ele agora, querido, vai ser muito mais fácil para ele quando for adulto, quando estiver trabalhando numa empresa, quando for casado. Ele vai lembrar dos ensinamentos que o pai e a mãe passaram, e ele vai passar esse ensinamento para os filhos. Ele não vai ser um garoto problemático, ele não vai ser uma mulher problemática, uma menina problemática, porque ele aprendeu que existem limites. Até aqui eu posso ir, aqui eu não posso, não tenho permissão. Até aqui eu posso fazer, daqui para lá eu não posso fazer. Tem que ter limites. Namoro, tem que ter limite. Comecei a namorar com a pastora, fui lá conversar, namorar com o irmão dela. O irmão dela falou: tudo jóia, bacana, tal, sentamos, conversando. Dia de namoro, quarta-feira, sábado e domingo até as 22 horas. Não quero que você encontre com ela na escola, você é da escola. Não quero que você vá atrás dela. São limites. É assim, assim, assim. Deu 10 horas, pezinho no caminho, vai para sua casa, e ela vai entrar e acabou. Sábado e domingo ele deixava um pouquinho mais, até 10 e 1. A gente namorava um pouquinho mais. Limite, foi ruim, não foi ótimo. Aquilo apressou o casamento. Eu falei: eu tenho que casar com essa mulher, eu estou doido para ficar com essa mulher o dia todo, toda hora. Mas só pode quarta-feira, sábado e domingo, então melhor o dia todo, sábado e domingo, não. Entendeu? Era o dia todo, não. Eu chegava lá, às 6, a gente ia para o culto dos jovens, né? Depois do culto dos jovens já acabava tarde, né? O culto dos jovens acabava tarde, né? Já acabava tarde, 9h30. Né? Até chegar em casa, 10 horas. Chegava lá, beijinho, tchau. No domingo, eu já frequentava a escola dominical.
culto de ensino. Passei a ser mais frequentador ainda, para ver, para estar perto dela. Aí ali era um momento que a gente também tinha, de vez em quando a gente almoçava junto, na casa dele, ia lá para casa. Acabou de almoçar na casa dela. Como é que é o negócio hoje em dia? Não tem limites, cara. Namoro tá de qualquer jeito. Namorado que dorme na casa da filha, oxe, na igreja não. Não deixa não. Vai causar escândalo. Não existe esse negócio, não. Qualquer hora, qualquer dia, precisa de limites. Esses limites a gente aprende dentro de casa, dentro do lar. Aí quando chegar na igreja não vai dar trabalho, porque a pessoa vai saber respeitar até aqui o meu limite. Até que eu posso ir. Existe uma ordem, existe uma licença, eu tenho que fazer esse negócio. Porque se não respeita limite é de qualquer jeito, aí vai achar que no trabalho também é de qualquer jeito, na empresa é de qualquer jeito, vai achar que na igreja também é de qualquer jeito. Aí a gente tem que começar a trabalhar o caráter da pessoa, porque o pai e a mãe não trabalhou o caráter do filho dentro de casa. Aí o filho vem e causa problema na igreja, causa problema na escola, causa problema na sociedade, vira um garoto problemático, uma menina problemática. Olha como é importante o papel da família. Ensinar eles, os filhos, a maneira respeitosa de falar, primeiramente com vocês, e depois com as outras pessoas, principalmente os mais velhos. Tem que ensinar esse negócio. Conforme o pai diz outros, não fala assim comigo não, você me respeita. Não fala, cara, me escandaliza quando eu vejo um filho chamando o pai aí. Eu lembro desse cara. Logo voltando, a minha cara quase cortando, o pescoço quase quebrando. Lembra disso? Seu filho fala com você, você fala de qualquer maneira com seu pai? Talvez seu pai não te ensinou, mas não te ensina não. A palavra de Deus nos ensina. Respeito, honra a pai e mãe. Ensina eles. Às vezes quando a gente fala, olha, eu não sou um dos seus amiguinhos. A mãe fala para a filha, olha, eu não sou um das suas amiguinhas. Você me respeita. Aprenda a falar comigo. Não é de qualquer jeito, não. Filho gritar dentro de casa. Eu sei que paga as contas aqui, como é que é esse negócio? Quem tem que gritar aqui dentro de casa sou eu. Sua mãe, você? Quem grita aqui, quem fala alto, sou eu. Porque senão vai querer gritar no trabalho, vocês estão entendendo? Isso tudo leva depois para o sucesso profissional. Porque senão vai querer gritar no trabalho, vai querer gritar no chefe. Os grevistas, a maioria deles, não tem uma boa educação dentro de casa. Não foram todos, não. Aí quer apontar o dedo no nariz do chefe, quer arrumar briga com o chefe, quer falar de qualquer jeito com o superior, com os líderes da casa de Deus. Você não me manda, isso e aquilo. Quer falar de qualquer jeito, não respeita, traz maldição. Traz maldição. Os mais velhos, antigamente, Marcela, regula a idade aí da gente, irmão Ângelo, regula a nossa idade, irmão Jorge. Os mais velhos a gente chamava de Senhor. Lembra disso? Senhor. Qualquer lugar. A gente via que a pessoa era mais velha, Senhor. A gente chegava na casa dos nossos parentes, estava lá nossa tia lá, a gente ia lá e bênção, tia. Pegava na mão e beijava. A sua bênção, minha tia. Lembra disso? Quem lembra disso? Lembra disso? É da sua época? É da sua época? Bênção, tia. Tem hoje isso hoje em dia? É quase um escândalo, não é verdade?
quase um escândalo chamar o mais velho do Senhor. Tomar bênção, sua tia, seu tio, é quase um escândalo. Foi perdendo o respeito. Por isso que nós estamos nessa sociedade desse jeito que nós estamos hoje, porque perdeu o respeito. Os pais não ensinam mais. Quando a gente chega na casa da minha mãe, lá em Valença, ou quando a gente vai para o sul, na casa da Angélica, quando a gente chega lá, nossos filhos já sabem, vão direto na sua avó, no seu avô e tomem bênção. A sua bênção, minha avó, a sua bênção. Tem que tomar bênção. Tem que tratar de Senhor. Tem que ter respeito. Os tios chegaram, a sua bênção, meu tio. Não está antiquado não, saiu de moda não, querido. É porque o mundo, infelizmente, está falando desse negócio. Aí essa influência mundana acabou entrando dentro da igreja. Você está pedindo a bênção. E o seu tio, a sua tia, a sua avó, ela está te abençoando. Então está faltando bênçãos nesse mundo, por quê? Porque foi exterminado, né? Então as crianças, os filhos, não estão pedindo mais as bênçãos. Agora é coleta. E aí, tia? Uhul! E aí, tio? Beleza? Não se toma mais bênção. Eu tenho bênção para dar. Aqueles que vierem me pedir, bênção. Bastante claro demais. Vai pagar esse 1.000? Quem deixa de ser abençoado? Você deixa de ser. Então essas coisas nós aprendemos dentro de casa. Porque se o filho afronta em casa, se o filho não respeita em casa, se o filho fala com você de qualquer maneira, ele vai fazer isso também no trabalho e vai fazer isso na igreja. Vai ser um filho problemático, vai te envergonhar. No mercado essa semana, a gente está ouvindo um choro de uma criança, procurei rapidamente e vi. E a criança, o que aconteceu? A criança, no mercado tem muito brinquedo, as coisinhas, a criança pequenininha foi lá e pegou um brinquedinho daquele e levou para a mãe. A mãe falou, não tem dinheiro, não vou comprar esse negócio. Foi lá e botou o brinquedo no lugar. Pronto. O escândalo foi feito. Já que está no caixa, nós com uma criança, aquela criancinha ali, porque ela pediu um presentinho para a mãe dela, ela não deu, então ela está fazendo aquilo. Não saía uma lágrima dos olhos da criança. Mas meus filhos nunca fizeram isso. Ai, eles fizessem isso. Era uma coça no mercado, para todo mundo ver, depois outra coça em casa. Continuava a coça. Nunca fizeram isso. Criança sem limite, sem respeito. Envergonhou quem os pais. Porque todo mundo olha. Pai frouxo. Esse é meu filho. Eu mesmo falei. Envergonhou os pais. Se você não aprende a dar limite, colocar limites, a respeitar as pessoas, você não faz isso. Cara, eles vão fazer isso no trabalho. Vão fazer isso na igreja. Vai te vergonhar no trabalho. Vai te vergonhar na igreja. Porque não vão respeitar. Filhão, você não pode fazer isso. Eu não posso por quê? Por que eu não posso? E não sei o quê. Eu não vou lá. Pode, porque não aprendeu a ouvir não. Aí tem que aprender a ouvir não dentro da igreja. Aí tem que aprender as regrinhas que se ensinam não dentro da igreja. Aí quer brigar. Mas porque faltou ensinamento dentro de casa. Você está entendendo? Meu nome é está sendo muito duro esse negócio? Não, é ensinamento. A igreja, é bom, a igreja eles podem falar sobre isso. Para ter um sucesso profissional, então, eu preciso respeitar as outras pessoas. Para ter sucesso.
seus olhos. Fala comigo assim: Senhor Jesus, me ensina a respeitar, me ensina a amar as outras pessoas. Fala: Senhor Jesus, me perdoa se faltei com respeito com os meus pais, com os meus superiores no trabalho, com os meus professores, com os meus líderes eclesiásticos. Fala: me perdoa, Jesus, tenha misericórdia de mim. Fala: me ensina, Jesus, a ser exemplo do seu amor. Me ensina, Jesus. Fala: faça de mim um canal de bênçãos na minha casa. Fala: faça de mim um canal de bênção no meu trabalho, na escola, na igreja. Fala: faça de mim, Senhor, uma pessoa abençoada para abençoar outras pessoas. Fala: faça isso na minha vida, Senhor. Fala: eu não quero ser um canal de desonra. Fala: eu não quero ser um canal de vergonha. Fala: tem misericórdia, me ajuda, Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor mais uma vez. Canal de honra, de bênção, e não canal de desonra. Outra coisa aí, evitar o mal. Respeitar as pessoas, agora evitar o mal. Evitar a desonestidade, evitar a murmuração, evitar a mentira. Salmo capítulo 112, versículo 5 diz: feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Colossenses capítulo 3, versículo 9 também diz: não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as práticas perversas. Filipenses 12:14 diz: façam tudo sem queixas e sem discussões. Esses três trechos aqui estão falando de desonestidade, de mentira e de murmuração. Nós, filhos de Deus, igreja do Senhor Jesus, nós temos que ser íntegros, nós temos que ser fiéis, porque isso é o certo, porque isso é o correto a ser feito. Jamais comprometa a sua reputação. Zele para que a verdade prevaleça e defenda a transparência, a honestidade e a ética. Nós temos que defender essas coisas. Zele por tudo isso. Não negocie o seu chamado com a desonestidade. Não negocie o seu chamado com a mentira. Não negocie o seu chamado com a murmuração. Não se venda por essas coisas. Nós somos filhos de Deus. Quando você passa muitas horas, isso acontece, convivendo com pessoas difíceis, eu sei que não é fácil manter a calma. Eu trabalho num lugar que são 600 e poucas pessoas. Eu trabalho diretamente com as 600 e poucas, mas todo dia lá a gente lá. E às vezes tem pessoas difíceis ali. Então pessoas ali que é complicadas. Mas eu não negocio o meu chamado com a desonestidade. Não negocio o meu chamado com as mentiras. Não negocio o meu chamado com a murmuração. Eu tento no máximo manter a calma. Nós cristãos temos que manter a calma. Fruto do Espírito, domínio próprio. Está faltando isso? Glória a Deus. Ou você é crente estouradinho? Qualquer coisinha você está nervoso, se estoura rápido, está faltando fruto do Espírito. Está faltando Deus na sua vida. Não negocie com a desonestidade, com a murmuração. Antes de você entrar numa briga ou dar uma resposta torta, tire um momento para respirar e orar com sabedoria. Deus te colocou no lado dela? Você sabe por que Deus permitiu você nessa situação? Para você ensinar ela. Porque a paz que ela está querendo você ter. Você carrega essa paz dentro de você.
vai lucrar? Ou vai agir com sabedoria, sair daquele local, daquele ambiente, respirar fundo, pedir a Deus graça, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus missão sobre a sua vida, depois voltar para aquele ambiente. Às vezes Deus fala, encerra o assunto, não fala mais nada, deixa quieto. Você tentou ensinar a pessoa, tem que encerrar o assunto, vai para outra coisa. Ou você vai voltar, mas vai continuar. Tem esse negócio. Em casa, no trabalho, na igreja. A igreja a gente convive, a gente com pessoas difíceis demais, que murmuram demais, pessoas desonestas dentro da igreja, pessoas que negociam o chamado dela por qualquer coisa. Às vezes Deus fala, não fala mais nada, deixa. O bispo fala o seguinte, eu falo 3 vezes, o bispo fala. Carlos errou uma vez, ele vai lá, chama o Carlos, é assim, assim, assim. Carlos errou a segunda vez, ele vai lá, Carlos é assim, assim, assim. Errou a terceira, Carlos é assim, assim, assim. Errou a quarta, eu falo mais. Pega para Deus. Deus trata. Porque a pessoa não aprende pelo amor, ela vai aprender pelo amor. Está aqui ensinando, não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Até hoje a gente ensina sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento. Pessoas casam errado. Aí aprende pela dor. Casa de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aí aprende pela dor. A gente fala 1, 2, 3 vezes. Não vou perder meu tempo. Não perca tempo. Nosso tempo é precioso. Mas não vou deixar de falar, não vou ficar de cara feia e tal. Quero aprender. Vou ficar aqui insistindo com uma pessoa que não quer, mas não vou tocar mais naquele assunto. Não vou arrumar briga, não vou arrumar mais discussão, aquele negócio lá. Eu vou ser pacificador daquele negócio. Chegou na sua casa, está uma confusão danada. A reunião de família, final de ano chegando, Natal. Chegou lá com aquela confusão danada. Você chega lá, você leva paz, ou você chega lá e coloca paz, fogo no barraco. A palavra de Deus fala lá em Mateus 5, versículo 5, versículo 9. Bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O crente ele tem que ser manso. O crente ele tem que ser pacificador. Nós temos que ter isso dentro de nós. Começou um tumulto lá na empresa lá. Começou o disse-me-disse, a fofoca, o pessoal querendo fazer motim, querendo se levantar contra lá o seu chefe lá. Você chega lá, você coloca mais fogo no parquinho, e você deve ter que levar paz para aquele lado. Chegou na igreja, o motim está formado, a discussão está ali. Você chega naquele motim, você leva a solução, você leva Jesus. Ou você vai, não é isso mesmo. Não é fulano, não. Fulano é assim, papai, tem que você não. Pensando o quê? Aí pronto, coloca mais bem, tá vendo? Aí o Carlos concordou comigo, tá vendo? Ah, meu, o Jonathan também está comigo também, não é verdade, Jonathan, não é verdade, cara. É que não, pronto. Ou você chega naquele ambiente hostil, você leva a paz. Você é pacificador, gente, peraí, não respeita as autoridades. O negócio está difícil, ele falou, vamos falar com o pastor, vamos falar com o nosso líder, o negócio não está legal, o pastor vai fazer isso. Não dá. Você não está se levantando contra a liderança, você está pecando contra Deus, porque a casa é de Deus, e é Deus que coloca os líderes. Você não está pecando quando você está pecando contra Deus. Não negocie com a murmuração. Tem gente perdendo o chamado por causa da murmuração, por causa de motim. Por causa da desonestidade. Porque quer puxar o tapete de um, de outro, lá no trabalho.
Está entendendo? Amém ou amém? Não comprometa os seus valores com dinheiro. Não comprometa os seus valores. Isso desagrada a Deus, e a desonestidade põe a sua carreira em perigo. Aquele jeitinho brasileiro, que dinheirinho por fora, uma coisinha desonesta, coisinha leve, uma coisa. Não negocie isso. Assim que eu fui para trabalhar, assim que eu entrei na área de segurança pública, começamos lá a fazer as nossas orações, fazer os nossos estudos bíblicos. Alguns superiores subiram, a gente fazendo. Vocês são crentes? Sim, nós somos crentes, tal, aqui, na Bíblia, cantamos louvores aqui. Vocês são crentes, né? Então vocês devem ser todos safados, igual tem um montão de outros crentes safados. Porque aqui tem um montão de crente também, mas que rouba, aceita suborno, pega dinheiro na rua, trai a esposa, transa com mulher na rua. Esse cara sempre safado igual esses outros que tem que pegar. Olha a imagem. Como é que é lá no seu trabalho? Porque antigamente, uns anos atrás, quando você falava que era cristão, o seu emprego era garantido. Falava, você é crente, não paga. Vamos me pegar, porque é uma boa pessoa. Como é que você é crente lá no seu trabalho? Quando o seu patrão ouve falar de cristão, de crente, pessoas que seguem a Deus, ele isso é bom. Uma boa pessoa a ser empregada, ele fala, cara, crente só não dá trabalho. O cara é crente dentro da igreja, mas o cara aqui no trabalho, meu Deus. Que garoto problemático. Que pessoa problemática. Faz motim, fala mal dos outros, vive em fofoca, vive em confusão. Porque infelizmente uma laranja podre estraga todo o cesto de laranja linda. Saco de laranja linda. Infelizmente. Os bons acabam pagando pelos maus. Mas que esse escândalo não venha através da sua vida. Porque todos os cristãos onde eu trabalho lá são safados? Não. Mas meia dúzia que acaba estragando todos os cristãos. Mas nós temos filho, honestidade, tal coisa, tal. Mas não é ver o testemunho hoje em dia. Pergunta quem é Marcos Alves, o subtenente Marcos. Vai ver o testemunho. Não é esse não. Não, porque fulano não prega, não, mas esse é ser cristão. Mas é tudo crente. Antigamente a gente gostava das empresas de contratar quem era cristão ou tivesse servido do exército. Cristão ou servido do exército. Eu de olho. Faz parte do processo seletivo, contrata pessoas. Falando que gostava, ou era cristão, ou serviu do exército. Pessoas educadas, pessoas obedientes e tal. Como é que está esse negócio hoje em dia? Está assim ainda? Não está mais. Mas nós temos que fazer diferente do resgatar esse negócio. Os nossos filhos têm que ser os melhores. Para a glória de Deus, para o louvor. Nós temos que começar a ser esse exemplo. Nós temos que ser outro negócio. Não comprometa os seus valores por dinheiro. Pode levar até muito tempo a você adquirir o seu carro, sua casa própria, um bem que leve 1 ano, que leve 5 anos, mas seja honesto, porque você cair na desonestidade de querer conquistar aquilo em 1 ano. Sua reputação, sua e da sua família, da sua casa. Porque se você for preso, a vergonha não cai só sobre você, não, cai sobre toda a sua família. Cai sobre a sua casa. Lembro de um rapaz lá no serviço, cristão, tá? Líder de igreja. Começou a se envolver nesse negócio. Aí quando eu me referi a ele, eu falava, pastor fulano de tal,
Foi um ano, Deus teve misericórdia dele, até que teve uma hora que não teve dinheiro, foi preso. Porque começou a negociar com dinheiro. Na prisão dele, que era líder de igreja, estando na igreja. Teve que fechar a igreja. Perdeu o casamento, a esposa não aguentou, a esposa teve que morrer. Filho, quero que você embora de casa. Negociou o chamado dele. Uma desonestidade. Preciso te tomar cuidado. Porque Satanás sempre vai fazer proposta para facilitar o nosso negócio. E a última coisa, para acabar, 5 minutinhos, ser prudente. Temos que ser prudentes. A palavra de Deus lá em Lucas 14, 28 ao 30, fala sobre a prudência. Fala, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos vão rir dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Está falando sobre prudência aqui, está ensinando nós, o povo de Deus, a ser prudente. Antes de aceitar um trabalho, uma tarefa, cara, avalie a sua vida, avalie os seus princípios, avalie as suas prioridades, não vai aceitando tudo que colocar na sua frente, não. Avalie esse negócio. Você vai colocar a sua salvação em risco, você vai colocar a sua família em risco, o seu ministério em risco, por causa de um emprego, por causa de uma proposta que fizeram a você. Vale a pena aceitar um trabalho que vai colocar a sua salvação em risco? Vale a pena ter sucesso profissional e perder o seu casamento, e perder a sua família? Vale a pena jogar fora o seu chamado, o seu ministério, por uma oferta de trabalho? Tem que ser prudente. O cristão pensa. O cristão, querido, ele pensa. Ele vai no quarto, ele vai orar, vai pedir orientação a Deus, vai ver se aquele negócio é prudente ou não para ele. Seja prudente. Avalie se vai valer a pena. Será que essa oferta de trabalho realmente é de Deus? Não é porque apareceu a oferta de trabalho, uau! Aí eu vou ganhar 10 vezes mais, joia! Mas é de Deus. Que ela vai resolver o meu problema financeiro, é verdade, mas é de Deus. Ou vai colocar o seu casamento em risco? Ou melhor, vai colocar a sua salvação em risco? É de Deus. Foi Deus que abriu essa porta, tenho certeza. Pare e pensa, querido. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Nenhum sucesso que você obtiver na vida vai compensar o fracasso, a perda do seu casamento. Você pode estar até tendo sucesso, entre aspas, na sua vida, mas se você está perdendo a sua família, que sucesso é isso? O sucesso que traz fracasso, que traz derrota. Pare e pense, vale a pena? O que é mais importante na sua vida? O seu chamado ministerial ou o seu trabalho? Abriu uma porta de emprego, mas o emprego te suga de domingo a domingo. Você não consegue vir domingo na igreja, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Você não consegue participar da célula, você não consegue participar do culto durante a semana. A sua vida ministerial acabou por causa desse trabalho. Será que esse Deus poderoso a quem você serve não pode abrir uma outra porta? Será que esse Deus grandioso que você serve, será que ele não vai abrir uma outra porta? Do que essa porta que você supostamente está achando que foi ele que abriu, mas vai te tirar, arrancar de dentro da casa dele. Querido, não são poucos que vêm terça-feira, estão desempregados, pede a Deus um trabalho, Deus me abençoe, dá um trabalho, Deus me abençoe, dá um trabalho. A primeira porta de trabalho, eles nem perguntam a Deus, eles vão e vão para aquele trabalho. É só uma coisa. Aí você vai atrás, fulano, sumiu, cara, o que houve? Você estava lá na igreja, porque agora
acredito que Ló, ficando rico, ele errou em todos esses pontos que nós falamos. Ló, ele foi preguiçoso, falando sobre preguiça. Ló não quis crescer. Ele foi para um lugar onde seus olhos chamaram a atenção. Olhou lá para Sodoma e Gomorra e falou: opa, é lá mesmo que está a bênção. Mas lá mesmo foi a destruição da vida dele, da família dele, da casa dele. Jó esqueceu da sua vida que ele tinha com Deus quando ele estava com Abraão. Ele esqueceu totalmente da comunhão que ele tinha com Deus. Suas atitudes, a sua vida mostra que ele não fazia como a Deus, mas sim para o seu benefício próprio. Ele não fazia as coisas para honrar o nome de Deus, não. Ele fazia as coisas para o nome dele. Seu benefício próprio. Jamais pensou em honrar o nome de Deus. Ele fez para ele mesmo. Não respeitava as pessoas. Ao invés de amar aquele povo perdido, quando ele chegou lá em Sodoma e Gomorra, Jó ele não amou, ele se tornou um deles. Ele não levou Deus para aquele ambiente, ele simplesmente se misturou lá. E é isso que muitos fazem. Chega na empresa, se mistura lá e para ir na igreja. Jó se tornou, aí esqueceu do chamado, esqueceu do ministério, esqueceu de tudo que ele aprendeu com o tio dele, Abraão. Ao invés de ensinar valores à sua vida, perdeu. Ao invés de viver a palavra e respeitar sua mulher, ele foi culpado da morte da mulher. Olha quantas coisas. Deixou o mal entrar. Jó tinha pecados sexuais. Ele se envolveu tanto com aquele povo que ele começou a pecar sexualmente. Era orgulhoso, era avarento, murmurador. Era isso tudo. Foi totalmente imprudente, querendo cada vez mais, colocou toda a sua casa, toda a sua vida dele. Tantos outros exemplos na Bíblia, tantos ensinamentos. Quando Abraão o quê? Não mandou. Deus falou para ele: cara, sai da sua terra, sai da sua parentela. Ele falou: ainda era para subir. Mas não era hora de subir com a minha filha. Vamos se de pé, em nome de Jesus. Deus Pai, obrigado pelos seus ensinamentos, ó Pai, nessa manhã. Obrigado pelo seu cuidado.